Pessoal, vamos falar agora que o Exército de Israel anunciou hoje que vai suspender as atividades militares em Rafah, no sul de Gaza, isso por 4 horas. Os israelenses dizem que a pausa foi motivada por fins humanitários. Michel Gavendo vem conversar com a gente ao vivo direto de Israel e traz as últimas atualizações para a gente dessa guerra. Michel, bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Israel anunciou 2 pausas ou 2 tréguas humanitárias diferentes. A primeira foi aquela trégua de 2 horas exatamente para a retirada de prematuros do hospital Al-Shifa e para o transporte deles para a passagem de Rafah, aquela única saída da faixa de Gaza que continua aberta em direção ao Egito. Então essa trégua foi para a região de Rafah e, segundo informações, as ambulâncias já chegaram na fronteira com o Egito. A segunda trégua humanitária anunciada por Israel começou aí 9 da manhã no Brasil e termina agora, daqui a 20 minutos, 4 da tarde, aqui no Oriente Médio, 11 da manhã, no Brasil, é a trégua para a retirada de civis de campos de refugiados e cidades do norte de Gaza. Porque apesar dessas 2 tréguas humanitárias, que são sim resultado da pressão internacional por um cessar-fogo, Israel não concorda com cessar-fogo, somente com essas tréguas específicas em locais e horários determinados para a passagem de civis e para a retirada de pacientes. Então, essa segunda trégua para a passagem de civis continua aberta, termina daqui a 20 minutos, mas ao mesmo tempo são fortes os combates em outros bairros, em outras cidades da região norte da faixa de Gaza. Então, existe uma avenida, a avenida principal, que corta a faixa de Gaza de norte a sul. Essa região continua aberta para a passagem de civis, segundo o Exército de Israel, mas os combates desde ontem à noite e até agora de tarde aqui já no Oriente Médio, muito pesados os combates entre Israel e o Hamas nesses bairros da cidade de Gaza, que, segundo Israel, são os bairros onde estão os líderes do Hamas e também as tropas mais preparadas, as tropas do Hamas que são treinadas e funcionam como um exército. Então, 2 tréguas humanitárias, mas os combates continuam, Muriel. Michel, aproveito para te perguntar onde exatamente que você está e como é que está a situação, qual que é o cenário dessa guerra aí no local, na região que você se encontra. Eu estou em Modin, é uma cidade na região central de Israel. O número de ataques do Hamas contra cidades israelenses diminuiu muito desde o início da incursão terrestre israelense na faixa de Gaza, porque dificulta para o grupo palestino o disparo de mísseis e foguetes. Mas, mesmo assim, o Hamas continua disparando. Hoje também, agora há pouco, conseguiu disparar contra cidades a 30 quilômetros, a 20 quilômetros da faixa de Gaza e vem bombardeando ainda constantemente com morteiros toda aquela região ao redor da faixa de Gaza, exatamente aquela parte do território de Israel em que o Hamas fez os primeiros ataques no dia 7 de outubro. As pessoas de lá, os sobreviventes dos ataques do Hamas, já foram retirados, mas mesmo assim, há lá tropas, também algumas pessoas que ficaram. O Hamas continua disparando também em meio aos fortes combates. Uma outra região que vem sofrendo muitos combates, ou vem passando por muitos combates, é o norte de Israel e o sul do Líbano. Aumentou muito nesse fim de semana, desde ontem, desde a manhã de sábado e hoje também no domingo, muitos ataques do Hezbollah com morteiros e tiros antitanques. Israel atirando ou disparando contra o que diz ser o local de onde partiram esses ataques do Hezbollah, Israel usando artilharia pesada e também helicópteros e caças. Muriel. Perfeito, Michel. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. Seguimos conectados com você por aí. Um bom trabalho para você nesse domingo. E imagens de satélite, gente, mostraram uma grande multidão em uma estrada em Gaza tentando fugir para o sul do território por um corredor humanitário. A gente tem essa imagem que mostra um pouco desse cenário. Israel anunciou nas últimas semanas que abriria um corredor aí que liga o norte ao sul de Gaza durante uma janela de horário, isso todos os dias. Os palestinos descreveram as condições no caminho até a estrada como
horríveis e disseram que não há lugar seguro em Gaza. A estimativa da ONU é de que cerca aí de 200 mil pessoas tenham deixado o norte da região em menos de 10 dias. A organização também diz que os civis enfrentam a superlotação no sul, com acesso limitado à comida e também à água. Muito bem, volto a chamar agora o professor Ronaldo Carmona, que é professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra. Professor, a gente acompanhou no começo da guerra a orientação por parte de Israel para que as pessoas que estivessem no norte da faixa de Gaza que se deslocassem para a região sul. Isso aconteceu, nem todos realmente se deslocaram, porque existem muitas questões, né, mesmo até de comunicação da guerra, mas aquela apreensão mesmo de você deixar a sua casa, ou mesmo você tem idosos junto com você, crianças, o medo, a preocupação de você fazer um deslocamento durante uma guerra até uma região sul. Mas o que a gente está vendo agora também é de que Israel também deseja que quem está no sul também comece a fazer esse deslocamento, né? Qual que é o cenário nesse momento e qual que é o melhor caminho quando a gente está falando nessa guerra? Porque dificilmente as pessoas, os civis que estão por lá, todos eles se deslocariam, né? Nem teriam espaço para receber toda essa quantidade de gente, levando em consideração que organizações estimam aí que Gaza deve ter mais de 2 milhões de pessoas. Isso, claro, antes da guerra, né, professor? Não, realmente, esse deslocamento, né, dos palestinos do norte de Gaza é realmente algo inédito em termos de dimensão, né, que ocorre. Para se ter uma ideia, durante o anterior deslocamento de palestinos, né, na ocasião da fundação de Israel, né, ali por 1947, 1949, estima-se que 750 mil palestinos tenham sido deslocados, né, nesse período do que então seria o novo território de Israel, né, no que é conhecido na literatura como a Nakba, né? Muito bem, nesse momento, o deslocamento de palestino, né, dos 2,3 milhões de habitantes do norte da região de Gaza, né, estima-se que cerca de 2/3 desses 2,3 milhões tenham sido evacuados da área norte. Por quê? Porque a área norte era a área mais densamente povoada, né, de Gaza, exatamente por se situar a capital, né, a cidade de Gaza, e, portanto, se fala numa Nakba 2, ou seja, num grande deslocamento de palestinos, né? Eles estão confinados ao sul, né? Ainda, como eu disse, estima-se que permaneçam em torno de 300 mil palestinos no norte de Gaza, e agora ocorre como que uma segunda evacuação. Essa imagem de satélite que você acaba de mostrar exatamente demonstra esse novo êxodo. O fato é que esse confinamento dos palestinos no sul de Gaza, né? E olhe que, inclusive, há notícias que no sul de Gaza continuam havendo atividades militares por parte de Israel, né? Então, a gente fica se perguntando, na verdade, até onde isso pode chegar, né? Na verdade, né, esse problema ele passa por uma questão mais estrutural, né, que eu acho que vai além do que a gente está vendo agora nesses dias, que é o problema de qual é a solução, né, que se encontrará, a solução estrutural para esse problema, né, que eu acho que é o debate que precisa ser feito, que eu acho que a comunidade internacional faz, setores da sociedade israelense fazem, né, e que é realmente o que nós precisamos avaliar, a solução estrutural para esse fenômeno que cada vez mais se demonstra algo impressionante do ponto de vista da crise humanitária que se avoluma. E aí tem um outro ponto também que a gente precisa falar, a gente está acompanhando, pelo menos nos últimos dias, Israel falando que conseguiu dominar alguns pontos, conseguiu cercar o grupo Hamas. Agora, quando acontecer esse cenário, se Israel realmente conseguir tomar conta de Gaza, o que deve acontecer com a faixa de Gaza nesse futuro, se a guerra acabar, se Israel conseguir dominar o Hamas, pelo menos nessa região ali da faixa de Gaza? O que deve acontecer e quem que deve tomar conta de Gaza, digamos assim? Não seria Israel, ou seria? Olha, duas questões aí em relação ao que você levanta. Primeiro, o seguinte, que o objetivo militar israelense, o proclamado objetivo militar de eliminar o Hamas, ele é muito difícil, porque o Hamas, digamos assim, não é um exército regular, né, com o qual você combate exército regular contra outro exército regular. Pelo contrário, o Hamas ele atua na faixa de Gaza do ponto de vista militar como uma guerrilha, né? Ou seja, como toda guerrilha, ela atua nas sombras, atua de uma forma camuflada, de uma forma dissimulada.
Por isso, por exemplo, a existência das redes de túneis, né? Sim. É possível, né, se comenta hoje entre os analistas militares, por exemplo, a possibilidade de ter havido uma reorganização dessas forças do Hamas, né? Porque como toda atividade de guerrilha, ela atua misturada à população civil, de modo que você não diferencia o que é combatente do que é não combatente. Então, uma parte das forças do Hamas, ela pode ter migrado também para o sul, junto com a população civil. Outra ainda pode estar atuando para ações de emboscada nos túneis, né, do norte de Gaza, que também, segundo algumas projeções, estariam relativamente intactos, né, apesar da destruição maciça da infraestrutura na superfície do norte de Gaza. Então essa é a situação geral, digamos assim, do ponto de vista do objetivo proclamado por parte de Israel de destruir o Hamas. Isso é muito difícil, né? Por outro lado, agora a segunda parte da sua questão é sobre o futuro de Gaza, né? O fato eu acho que qualquer analista mais sério concordará com essa ideia, que não faça uma análise apaixonada, né, para um lado ou para outro, concordará que a segurança e a sobrevivência de Israel, ela dependerá de uma solução estrutural da questão palestina, né? Então, isso é um fato. Eu diria que até os mais radicais concordam com isso. Só que qual seria essa solução para a questão palestina? Para alguns radicais, né, poderia ser, por exemplo, deslocar os palestinos para o deserto do Sinai, ou seja, expulsar todos os palestinos da faixa de Gaza. Essa, por exemplo, é uma tese que, segundo foi vazado na imprensa, circulou entre alguns membros mais radicais do gabinete de Netanyahu. Outra solução seria, que aí é uma solução que eu acho que tem um amplo apoio da comunidade internacional, seria efetivamente caminharmos para a criação do Estado palestino, que pudesse conviver em harmonia com o Estado de Israel. Para isso, nós teríamos que recuperar, por exemplo, algumas das teses, né, dos acordos de Oslo, né, em 1993, né, para possibilitar a existência de dois estados, né? Mas, infelizmente, eu creio que isso ainda, nós teremos que ver ainda o desenrolar da guerra para que isso ocorra, porque me parece que este gabinete de Netanyahu não tem disposição de encarar nenhum tipo de saída estrutural para esse conflito, que no limite, repito, volta-se contra a própria estabilidade e segurança do Estado de Israel. Enquanto você falava, professor, a gente via imagens ao vivo da faixa de Gaza, por lá quase 4 horas da tarde, e muitas explosões continuam acontecendo nessa imagem que a gente vê aqui do lado. Agora sim, a imagem em tela cheia para você. Esse é o cenário por lá. A gente quase não consegue ver um céu, por exemplo, azul. É sempre um céu muito escuro, muito tomado de fumaça, e nesse caso também hoje, muitas nuvens por lá, agora por volta de quase 4 horas da tarde na faixa de Gaza. Professor, obrigada por enquanto, a gente volta a conversar logo mais.